Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar o porquê o VSLH11 está caindo tanto. Repare que só hoje, em um dia, ele já teve uma queda de mais de 8,40%. Nos últimos 5 dias, ele já acumulou uma queda de mais de 15%. Nos últimos 6 meses, ele já acumulou uma queda de mais de 20%. E aí, será que o VSLH11 é uma cilada ou é uma ótima oportunidade? Neste vídeo eu vou te mostrar detalhadamente a respeito de tudo isso. E se você gosta de conteúdos assim que vão mais direto ao ponto, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E bem, primeiro eu vou mostrar algumas características do fundo imobiliário para você entender o que está acontecendo. E aqui temos que ele é um fundo de papel, ou seja, a maioria dos seus recursos ele investe em CRIs, que nada mais é do que um crédito imobiliário. Perceba que mais de 80% do portfólio do fundo estão justamente alocados em CRIs. Ele também tem alguns fundos imobiliários e cerca de 6% em caixa. E olha um dado bem interessante, a sua diversificação por setor. Temos que 65% dos recursos do fundo estão expostos ao setor de hotelaria. E quando a inflação sobe, um dos setores que mais sofre é justamente o setor de hotelaria. E com isso, a gente já começa a perceber que o fundo imobiliário é bem arriscado. Quanto à sua carteira de ativos, temos aí que ele possui 36 ativos na sua carteira, sendo todos esses CRIs que você está vendo aí na tela e cotas de apenas 2 fundos imobiliários, o lote metro quadrado e o XBXO11. Eu quero que você repare aqui nos CRIs do fundo, já que é onde está a maioria dos recursos dele. Perceba, ó, esse rating que está aqui do lado. Temos vários vermelhos, alguns verdes e alguns amarelos. Isso aqui explicando de forma bem rápida. Quando está verde quer dizer que está tudo tranquilo, né? Está tudo conforme o previsto. Quando está vermelho ou quando está amarelo, já requer um pouco mais de atenção da gestão. E 12 desses 36 CRIs estão ou amarelo ou vermelho. Isso já mostra que esses CRIs realmente são de alto risco e a gestora já está tendo que trabalhar aí para ver o que está acontecendo com esses CRIs. Afinal, o que é um CRI, né? É um crédito imobiliário, ou seja, tem um devedor ali por trás. Se a inflação sobe muito, pode ser que aquele devedor que fica ali por trás do CRI não consiga honrar suas dívidas, né? E logicamente fica inadimplente, o que acaba impactando diretamente a receita do VSLH11. E repare, ó, vou mostrar aqui os CRIs, depois eu vou mostrando ativo por ativo para a gente ver o que está acontecendo com o VSLH11. Perceba a sua diversificação por indexador. Temos aqui 77% ligado ao IPCA. O restante também é índice de inflação. E no último ano ele está aqui, ó, com um cupom médio de 11,64%. Realmente é uma excelente rentabilidade. Mas olha só o risco desses CRIs. Temos aqui 37,6% de classe subordinada. E dentre todas essas classes aqui, a classe subordinada é a mais arriscada. Temos também o seu LTV, e aqui eu gosto de chamar de risco de garantia. Quanto maior for esse percentual, mais arriscado é o CRI, porque menos garantias ele possui. E perceba que mais de 90% desses CRIs possui um LTV superior a 65%, ou seja, o risco desses CRIs são altos. Então aí já temos que o VSLH11 foca no setor de hotelaria, que é bem arriscado conforme a inflação vai subindo. Ele também tem uma baixa diversificação de ativos, com apenas 36 ativos em carteira, sendo que 12 desses ativos o fundo imobiliário já deve ficar ali de olho porque alguma coisa está acontecendo, né? Porque tá com aquela sinalização vermelha e até mesmo amarela. Mas vamos entrar aqui no motivo que fizeram com que essa queda aqui ocorresse, ó, de mais de 20% nos últimos 6 meses. Vou ler aqui um trechinho e depois eu vou explicando detalhadamente porque é um pouco difícil de entender mesmo. Vou pegar aqui, ó, esse relatório de dezembro. Em dezembro, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes, ou seja, por enquanto está tudo tranquilo, né, perante a totalidade das suas obrigações. Apesar disso, a gestão fez o que? Deliberou pela redução da antecipação da distribuição de resultado contábil acumulado,
Tal decisão reflete a necessidade pontual de manutenção da reserva de lucro caixa acumulada para mitigar o risco de sua não reposição via resultado caixa positivo futuro. E aqui temos alguns pontos, Temos aqui distribuição de resultado contábil acumulado e aqui embaixo manutenção da reserva de lucro caixa acumulado. E é justamente nesse descasamento que está o problema. Eu vou entrar agora na demonstração de resultado do exercício, a famosa DRE do fundo imobiliário. Vão ser ali diversos números, mas fica tranquilo que eu vou fazer o possível para explicar da forma mais detalhada possível. Então vamos lá, Aqui em cima temos o regime de caixa ou regime financeiro e aqui embaixo temos o regime de competência ou regime contábil. Aqui em cima temos o resultado caixa, ou seja, aquilo que entrou realmente no caixa do fundo imobiliário. Temos aqui, que em 2022 entrou R$ 26.887.000. Mas vamos ver quanto que o fundo distribuiu. Olha só, R$ 40.335.000, ou seja, ele distribuiu mais do que entrou em caixa e até agora ele está com a reserva de lucro acumulada negativa de mais de R$ 22 milhões. Ah, Matheus, mas como assim o fundo imobiliário distribuiu mais do que está em caixa? Porque ele não utilizou o caixa como base, ele utilizou isso aqui, o resultado contábil. Vejamos aqui, que o resultado contábil ele é maior do que o resultado de caixa, porque que leva outras variáveis em consideração. Então, olha só, em janeiro de 2022, está aqui, janeiro de 2022, temos aqui um resultado caixa de R$ 2.378.000 e olha só, aqui embaixo o resultado contábil de mais de 4 milhões. Aqui em cima a mesma coisa, em fevereiro 2 milhões e pouco e aqui embaixo 4 milhões. E se você for seguindo aqui, você vai ver que o resultado contábil foi superior em todos os meses ao resultado de caixa. Por isso que aqui ele acabou distribuindo mais, porque vamos ver quanto que ele distribuiu. Vamos mudar aqui de cor para ficar mais fácil de entender. Marquei aqui agora onde a gente está olhando. E repare o seguinte, vou colocar aqui para a gente ver na calma. Temos aqui o resultado contábil, R$ 3.285.000 e olha só o que ele distribuiu em fevereiro, R$ 3.285.000. Em janeiro foi quando ele teve o resultado e em fevereiro foi quando o fundo efetivamente distribuiu. Por isso que há esse descasamento aqui de um mês. Em fevereiro a mesma coisa, teve aqui R$ 3.584.000 e ele acabou distribuindo isso em março. Temos aqui R$ 3.464.000 que ele distribuiu no mês de abril. Então temos aqui, sempre um mês de diferença, porque aqui embaixo é quando o fundo tem o resultado, apura o resultado, e aqui na parte de cima é quando o fundo imobiliário distribui isso em forma de dividendo. Então, olhando isso, em 2022 o fundo teve um resultado caixa de pouco mais de R$ 26 milhões e distribuiu efetivamente em forma de dividendo mais de R$ 40 milhões. E tem aí uma reserva de lucro caixa acumulado de menos R$ 22 milhões. E lendo aquele relatório, o que eu entendi que a gestão agora não distribuiria com base no regime contábil, mas sim no regime de caixa. E você viu que no regime de caixa ele pega menos dinheiro do que no resultado contábil. E isso vai impactar diretamente nos dividendos futuros do fundo imobiliário. Então vamos fazer um cálculo aqui. Fica tranquilo que vai ser bem simples de entender, até para você que não é tão bom em matemática. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, esses R$ 26 milhões, que foi o que efetivamente entrou para o caixa do fundo imobiliário. Então vamos lá, vou pegar aqui 26.887.000, vou colocar 3 zeros aqui, beleza. E agora eu vou dividir por 12 para a gente ver uma média mensal. Temos aí R$ 2.240.000. Isso efetivamente por mês, em média, entrou para o caixa do fundo imobiliário. E quando a gente divide isso pelo total de cotas que o fundo imobiliário possui, temos aqui pouco mais de 29 milhões de cotas. Então eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou dividir por 29.864.091 cotas. Temos aí um dividendo de pouco mais de 7 centavos. Para ficar simples de entender, eu vou utilizar aqui 7 centavos. Então, é isso aqui que efetivamente o fundo consegue distribuir para o seu cotista quando ele utiliza o seu regime de caixa. E olha que interessante, usando o resultado de dezembro de 2022, em 2023, janeiro de 2023, o fundo distribuiu 7 centavos por cota.
Logo, se o fundo imobiliário continua entregando apenas o resultado de caixa e não mais o resultado contábil, a gente viu aí aproximadamente 7 centavos por mês por cota. Vamos ver então quanto ficaria o dividend yield utilizando a cota no valor atual, R$ 7,43. Então eu vou pegar aqueles 7 centavos, eu vou multiplicar por 12 para a gente ver aí um dividend yield anual, temos aqui 84 centavos. Vou dividir pelo valor que está aqui, ó. Pode ver que está mudando toda hora porque é em tempo real. Temos então 7,39. E olha que interessante, temos aqui um dividend yield de 11,36%. Cara, é menos que 1% ao mês. Vou dividir aqui, fazer aquela velha conta de padeiro. Olha só, 0,94% de dividend yield mensal. Isso para um fundo de papel, considerando ainda o risco do VSLH11, isso aqui é baixíssimo. Para investir em um fundo desse, eu esperaria pelo menos um dividend yield de 1,2%, 1,3% e tem muitos aí que até mesmo 1,5%. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui como base o dividend yield de 1,3%. Eu vou dividir aqui por 100 para a gente ver quanto que ficaria. Temos aqui já o número 0,03. Então olha o que eu vou fazer. Então agora eu vou pegar o possível dividendo de 7 centavos por mês por cota e vou dividir por 0,03, que dá 1,3% de dividend yield por mês. Então, para distribuir 1,3% de dividend yield por mês, considerando um dividendo de 7 centavos por mês por cota, o VSLH11 precisaria chegar em R$ 5,38. Então, em R$ 7,43, temos aí um dividend yield menor do que 1% ao mês. Então, na minha opinião, acaba não compensando. E eu sei que foi muita informação, então agora eu vou fazer um breve resumo para você entender o que está acontecendo com o VSLH11. Temos aí o seguinte, o fundo imobiliário ele estava distribuindo dividendo com base no seu regime contábil, que pega mais do que o seu regime de caixa. Então ele estava entregando um dividend yield, um dividendo um pouco maior. Mas agora, pelo que eu entendi ali no relatório do fundo, eles vão começar a distribuir conforme o seu regime de caixa, que, repito, é menos do que o seu regime contábil. Com base nisso, a gente fez aí uma leve projeção e viu que o fundo imobiliário tem capacidade, utilizando o seu regime de caixa, de entregar aproximadamente 7 centavos por mês por cota. Lembrando que isso é uma expectativa, não é uma realidade, até porque a gente está fazendo uma previsão para o futuro. Mas beleza, temos aí uma expectativa de 7 centavos por mês por cota. E com isso, a gente veria o dividend yield do fundo imobiliário reduzir bastante. Isso, logicamente, vai impactar na cotação, que você viu também caiu bastante para, vamos dizer assim, manter um dividend yield saudável ali do fundo imobiliário. Mas mesmo caindo dessa forma, quando a gente vê o valor da cota atualmente, temos aí um dividend yield projetado de pouco mais de 11%, ou seja, menos do que 1% ao mês. E na minha opinião, o risco-retorno já não compensaria. Agora, para um fundo imobiliário continuar entregando um dividend yield interessante, e eu utilizei como base 1,3% ao mês, ele precisaria cair, deixa eu ver aqui, ele precisaria cair a R$ 5,38. Aí sim, já começaria a ficar interessante o dividend yield do fundo imobiliário. Então, é isso que aconteceu com o fundo imobiliário, por isso que ele está caindo tanto. Eu espero realmente que você tenha entendido, eu me esforcei aqui para explicar da forma mais simples possível, mas se você ainda não entendeu, é só você comentar aqui embaixo que eu acho outro jeito para você entender. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você gosta de conteúdos assim que vão mais direto ao ponto. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.